Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queria falar para você hoje sobre acolhimento, um tema que nós estudamos, um tema que nós aplicamos aqui e um tema que é muito discutido entre nós, nossos voluntários e funcionários e os nossos acolhidos. Nós temos dois tipos de acolhimento que a gente estuda, que a gente avalia, que analisa e aplica. É o acolhimento estruturado e o acolhimento segundo o Antônio Bruno. Nós estamos trabalhando um acolhimento segundo o Antônio Bruno. Nesse acolhimento, segundo o Antônio Bruno, é aquele que é dado à família do acolhido, não só o acolhido, mas a família do acolhido, de forma que o acolhimento familiar, nós acolhemos, por exemplo, o enfermo e todos os seus problemas. Todos os problemas do enfermo e a família do enfermo é acolhido por nós de uma forma direta ou indiretamente. Nesse tratamento ou nesse acolhimento, nós aplicamos aquele que é o estruturado, que nós já descobrimos, é o acolhimento que nós chamamos de secundário e o primário e o secundário. Qual é o acolhimento primário? O acolhimento primário é aquele que o paciente recebe lá no gabinete do médico. Primeira consulta, o primeiro contato com o médico. Ali é um acolhimento super interessante. Queria muito que você, que é médico, que você compreendesse isso. A primeira vez, seu primeiro encontro com o seu paciente oncológico, ali o senhor está dando um acolhimento para ele e ali é definido se ele continua o tratamento ou se ele para o tratamento. Se você dá um bom acolhimento para ele e você fala para ele aquilo que ele precisa ouvir de uma forma correta ou de uma forma santa, digamos assim, aquele paciente volta com muito carinho e até depressa ao seu consultório. Mas se o acolhimento, aquele primeira consulta, o paciente, por exemplo, passar a ter medo do médico, pela forma que o médico falou, ele não retorna ao médico com a mesma alegria que ele retornaria se o médico tivesse dado a ele um acolhimento, uma consulta de acolhimento. É claro que o médico não é psicólogo, não é padre, nem é confessor, não é isso. Mas é o médico que define o paciente, a estrutura do paciente. É ali. Se o paciente sai, por exemplo, do consultório do médico, primeira consulta, e ele sai desesperançoso e ele mora no interior, como é que ele vai voltar? Eu não sei se você sabe, mas existe um índice muito alto de pacientes que vêm para a consulta e não continuam o tratamento, voltam e não retornam mais ao hospital. Você sabia por que ele não volta mais? Existem alguns motivos que levam o paciente a ir ao seu acolhimento ou à sua primeira consulta e não retornar mais. E a primeiríssima questão, segundo a nossa pesquisa, é exatamente a forma como ele foi acolhido pelo seu médico. Esse acolhimento primário, ele é tão importante quanto o secundário. Aliás, muito mais importante, porque naquele acolhimento vai ser definido se o paciente tem coragem de continuar o tratamento ou se ele vai desistir e tomar chazinho lá no interior, vai tomar um remedinho no interior e nunca mais volta. O paciente voltar para a sua consulta, para continuar o tratamento, ele precisa ser acolhido. Ele precisa ter do hospital a garantia de que está dando certo e a garantia de que ele vai se dar bem ali. Não importa se vai curar ou se vai morrer. Não é esse o problema. O problema é como ele vai ser tratado durante o tratamento. E ele ver tudo isso no hospital. E a questão basilar de toda essa dinâmica está no consultório, na mesa do médico. Você sabia? Pois é, o médico ele é muito importante nessa primeira consulta. Já o acolhimento secundário, nós chamamos de os primeiros contatos do paciente com a enfermaria, com os enfermeiros e com as primeiras introdução da medicação. Nós sabemos que quimioterapia, radioterapia não é fácil para quem conhece, muito menos para quem não conhece. Imagina um paciente fazer uma tomografia ou fazer um exame de imagem com contraste, se ele não sabe de nada. A vontade dele, na verdade,
é desistir. Mas, se ele tiver recebido um bom acolhimento no médico, ele vai enfrentar todos os exames. Porque ele sabe que o médico dele é bom, o médico dele é amigo e o médico dele vai dar apoio e força para ele. Então, esse acolhimento é importante. Quando ele chega no secundário, ele vai chegar lá bem, porque a partir do médico ele começa a ficar bem. Mas se ele sai do consultório médico sem ser acolhido como devido, ele chega no secundário, lá com o enfermeiro, com a primeira químio, com a primeira internação, ele chega desanimado e dando trabalho para todo mundo. Então, o acolhimento secundário depende muito do primário. E esse secundário também é aqui na casa de apoio. Às vezes nós recebemos aqui pacientes que vêm do hospital e nós já sabemos como é que ele foi atendido, sem dizer nem qual é o médico, não quero saber qual é o médico, não quero saber quem é o médico que atendeu o paciente. Eu sei como é que, se ele foi bem atendido, pela forma que ele chega aqui no acolhimento secundário, terceiro acolhimento, aqui na casa de apoio. Então, nós aqui, a gente tenta rastrear todo esse trabalho, essa dinâmica que o paciente fez lá do interior, o médico, o secundário aqui com a gente, para poder então dar o apoio para ele que ele precisa. É aqui que nós desmanchamos, nós destruímos aquilo que não presta e reconstruímos. Aqui nós temos nesse nosso acolhimento, segundo o coração do Bruno, aquele de reestruturar. O Instituto Tonho Bruno, ele ajuda muito você que é médico oncológico, lá no Hospital do Câncer. Você sabia disso? Quando os nossos pacientes chegam no seu consultório, para a primeira, segunda, terceira consulta, se já passou por aqui, ele chega diferente. Ele chega já acolhido. Ele chega já animado, ele chega já consciente do que tem que ser, do que vai acontecer, porque ele já recebeu o acolhimento padronizado segundo o Tonho Bruno. Então, o Instituto Tonho Bruno, ele termina sendo uma força muito grande para o hospital e para o médico que atende o paciente. Porque com um acolhimento padronizado que a gente dá para eles, nós destruímos aquilo que ele tinha, que não servia para ele, e nós reconstruímos, reestrutura. Nós reestruturamos sentimentos, pensamentos e coragem do paciente. E isso por meio da revitalização da fé. Se você não for revitalizado a fé, você que é paciente oncológico, por exemplo, se a sua fé não for revitalizada, você não consegue chegar no segundo ciclo de quimioterapia, porque desanima. Isso é um fato. E o médico sabe disso, o hospital sabe disso. Então, todos os pacientes oncológicos que nós recebemos e aplicamos a ele, damos a ele com muito amor um acolhimento padronizado segundo o nosso fundador, esse paciente, 2 dias, apenas 2 dias, quando ele chega aqui, se nós fizermos uma foto dele, 2 dias depois, aquela foto está completamente diferente. Ele já viveu 2 dias num acolhimento santo. É por isso que a gente insiste em continuar com esse acolhimento padronizado, com acolhimento estruturado. A gente passa a estruturar o acolhimento dado pelo médico. Você sabia que às vezes o paciente chega aqui e não gostou da consulta e nós vamos defender o médico? Pois é, aqui nesse acolhimento nós temos todo santo dia, todos os dias, nós temos uma reunião e todos os dias a gente reza pelo médico. Então, quando o paciente não gostou do médico ou não gostou da forma que o médico tratou ele lá no consultório, aqui a gente destrói isso. A gente explica para ele por que o médico fez isso, que o médico é bom. Aqui para nós, no nosso acolhimento, todos os médicos, não quero saber quem é, nem conheço o médico, mas para nós aqui, todos os médicos, nós colocamos para o paciente, aquele médico, ele quer que o paciente cure e ele viva com o paciente, ele vive com a cura do paciente. Essa é a informação que nós passamos do médico para o paciente. Os nossos acolhidos, todos eles amam o médico, independente de quem ele seja. E eu não sei nem quem é. Mas eu influencio o paciente a gostar do médico. Isso é acolhimento padronizado, isso é um acolhimento com amor, isso é um acolhimento que a gente precisa.
Então, esse médico, se ele tivesse a consciência, claro, eles têm a consciência, todo médico tem, todos os médicos são bons, são caridosos, são amorosos, todos os médicos são, assim, são amorosos. Mas se esse amoroso médico fizer um acolhimento para o paciente, principalmente idoso, fizer um acolhimento padronizado, dizer para ele aquilo que ele faz lá no consultório particular, esse paciente ele vai retornar com muita alegria ao consultório. Então hoje, comemorando os 14 anos do Instituto Bruno, eu queria me dirigir a você que é médico. O seu paciente ele ama, o seu paciente confia em Deus em primeiro lugar e em segundo lugar em você que é o médico. Você sabia que os pacientes que nós acolhemos, eles têm um grande carinho por você que é médico? Ele pode nem saber seu nome, mas ele tem um grande carinho por você. Você sabia, doutor, que o nossos pacientes, ele lhe ama? Nosso paciente, ele confia no senhor mais do que em mim, que estou aqui com eles? Pois é, nossos pacientes confiam demais no médico. Então você que é doutor, é o meu doutor. Os pacientes, eles chamam o médico do meu doutor. Eles são apaixonados por você que é médico. E amanhã eu quero falar para você sobre a relação médico e paciente. Não sou médico, mas eu conheço bem essa história. Conheço muito bem essa história por conta dos nossos pacientes. E aguarde, amanhã nós vamos falar na grandeza da ligação paciente e médico. Como é bacana. Aguarde até amanhã. Muito obrigado. Juntos a nós. Nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe. Hoje, amanhã e sempre.